Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre plano de negócios na exportação. E para falar sobre este assunto, teremos a participação especial do Bruno Battisti, sócio proprietário da Global Bridge Negócios Internacionais. Oi, Bruno, tudo bem contigo? Oi, Sheila, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Já desde então, parabenizando pela iniciativa, muito bacana. É um prazer poder falar um pouquinho de exportação, né, de planos de negócios, que é uma área tão importante e podemos dizer assim, até carente, né, de muitas empresas. Espero que possa contribuir contigo, com o canal e com os empresários, enfim, em geral, os colegas também. Te agradeço muito, Bruno. Obrigada aí pelo teu tempo. E é isso, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa necessidade de fazer um plano de negócios para atuar no mercado externo, para atuar na exportação também. E o que a gente observa, e trazendo um pouco aqui de dados, hoje, se nós olharmos no mercado, no Brasil, a quantidade de CNPJs que existem ativos no país e nós olharmos para este número e buscarmos quais são os CNPJs que atuam com exportação, nós temos um índice percentual muito baixo. Nós chegamos a um nível de menos de 0,5% das empresas que atuam no mercado exterior, que atuam com exportação. E a gente pode aqui fazer uma analogia, ver dois pontos de vista. Primeiro, nossa, é muito difícil, é por isso que tão poucas empresas atuam neste mercado. Ou nós podemos olhar com um olhar diferente, talvez mais significativo para esses dados, pensando: poxa, se poucas empresas estão atuando neste mercado da exportação, quer dizer que nós temos um mar de oportunidades aí pela frente. E identificar este mar de oportunidades, né? Só que, Bruno, tu pode me corrigir aqui o momento que tu quiser, pode, né? Pedir a palavra, fica bem à vontade. Mas algo que também a gente observa é a forma como as empresas olham essas oportunidades, né, no mercado externo. Porque o entusiasmo, a vontade de trabalhar, de operar, de exportar, por vezes ela é muito grande. E a gente precisa reduzir um pouquinho este entusiasmo, manter sim o entusiasmo, mas reduzir um pouquinho, porque entusiasmo sem um planejamento de nada vai adiantar. E por vezes essa falta de planejamento faz com que as empresas acabam tendo experiências não tão positivas assim no mercado. O que tu vê sobre isso? Exatamente, Sheila. Muito oportuno isso que tu comentaste, e isso vem muito de questões culturais, né, que já estão enraizadas aqui, né? Nós brasileiros em geral, né, não queremos criar aqui o estereotipar, mas em geral somos muito imediatistas, né? Nós queremos um resultado logo, um resultado palpável, né? Então, normalmente se prima por um trabalho mais pontual, né, alguma coisa mais rápida do que realmente falar em planejamento, né? Eu estava até, enquanto tu falavas, eu estava me lembrando de várias situações de empresas, né, em que eu passei por isso, né? E a gente fala muito da importância, né, do planejamento. Até depois eu quero citar alguns exemplos sobre isso, né? Então, nessa questão de imediatista, ou seja, uma situação real que está acontecendo agora, né, de crise, que passamos pela situação pandêmica, etc., com a alça do dólar, né, então gera-se um entusiasmo, como tu bem falaste, e normalmente está vinculado ao aumento de faturamento, né? Então essas duas coisas, por exemplo, são situações conjunturais, né? São coisas que acontecem de momento, mas não estruturais, né? Então a exportação, eu digo não a exportação em si, mas mais até pensando em internacionalização, pensando em longo prazo, afinal a exportação ela requer isso, né? Muita paciência, persistência, investimento.
né? Ela tem que ser também pensada dessa forma, né? Ela tem que ser planejada dessa forma. Então, eu vejo que muitas empresas têm essa ânsia, né, esse desejo, esse entusiasmo, porque o vizinho, porque a empresa do lado já está exportando, porque o meu amigo está exportando. Né? Então, muitas dessas empresas é que nem a história do iceberg, né? do iceberg, perdão. Eles veem só a ponta de fora que aparece, né? Mas toda aquela estrutura embaixo, né? Da preparação, do planejamento, do estudo de mercado, dos testes, tudo que foi feito, que às vezes demoram anos, né? Geralmente demoram anos para acontecer, não é valorizado, não é visto, né? Então, eu comento um pouquinho sobre isso, né, Sheila, Uhum. para iniciar. É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, Bruno, você já deve ter ouvido falar dela também, que é: a exportação não é uma saída para a crise, e sim um antídoto para a crise. Então, atuar no mercado externo, atuar com exportação, ela é estratégica. Este movimento, este processo, ele é muito estratégico para o negócio da empresa. Então, olhar essa exportação, olhar este planejamento, não como uma saída, agora o meu produto não está sendo consumido no mercado interno, eu preciso exportar. Ou eu estou com o meu estoque elevado, eu preciso exportar. Calma, calma, porque um produto para ser exportado, ele vai precisar passar por adaptações. E nós temos muitos casos em que a adaptação, ela até não está tão vinculada ao produto, mas ela está vinculada a uma etiqueta, a uma embalagem, a alguma informação adicional que precisa ser modelada, precisa ser adequada para poder entrar naquele mercado externo, né? Então, cuidar um pouquinho e olhar a exportação como estratégica ao negócio, mas não para uma saída, e sim para manter aquele negócio ativo, atuando no mercado interno, atuando no mercado externo, né? Então, atuar e estar mais presente com consistência, com propriedade, com conhecimento e com muito preparo também. E bem, você falou, a operação ela não é rápida. Quem busca uma agilidade, um processo muito rápido, infelizmente não vai conseguir na exportação. E é lógico, né, Bruno? Ninguém aqui vai dizer que não podemos ter exceções. Sempre há exceções, mas exceção não é regra. Então a gente olha, se exportação é tão estratégico ao negócio, necessariamente precisamos ter um plano de negócios para atuar na exportação. E como você define assim a necessidade, o porquê da empresa fazer um plano de negócios para exportação? Perfeito, Sheila. Uma vez que ela entende, né, o porquê porquê exportar, a importância, que ela já fez uma avaliação prévia, né, da onde ela está e ela começa a pensar, bom, daqui a alguns anos eu quero chegar em tal patamar, mas ela ainda não tem certeza disso, ela não sabe como fazer. É nesse momento que um plano de negócios para exportação ele pode ajudar muito. Né? E como tu falaste, não quer dizer que tu precisa necessariamente de um plano para exportar. Né? Tem muitas empresas que não fazem isso e acabam tendo um sucesso. Às vezes elas têm até um sucesso temporário, mas muitas vezes elas não sabem por onde ir. Né? Elas pegam, bom, agora que mercado que eu vou atuar? Digamos que ela já esteja exportando, né? E pega uma metralhadora e sai dando tiro para tudo que é lado. Né? Então ela acaba desperdiçando, né, esforços, gastando muito tempo com coisas que talvez poderiam ser melhor aproveitadas, né? O tempo, enfim, o tempo hoje é essencial, né? O investimento também, dinheiro, etc. Então, eu diria que o plano de negócios ele vem nada mais é do que uma bússola, né? Ele acaba servindo como um guia, é como se fosse a Bíblia, né, que está ali junto do teu lado e você está vendo para onde você vai e o que você precisa, quais são as ferramentas, os recursos, né, financeiros, recursos de pessoa, para que você possa alcançar o objetivo. E esse plano de negócio, ele não precisa necessariamente ser algo, um calhamaço, né, algo enorme, engessado,
que você vai olhar, eu não vou usar isso para nada, né? Na verdade, é como eu disse, ele pode ser um guia, ele pode ser uma página. Você pode usar modelo Canvas, por exemplo. Ele não precisa ser algo que faça você, vamos dizer assim, engessar, que você fique preso e não consiga executar as tarefas do dia a dia. Mas tendo ele em mãos, tendo ele como guia, certamente os resultados eles vão ser bem diferentes se você não tiver ele em mãos, né? Então, eu acho que ele, em primeiro lugar, né, ele tem que estar aliado à estratégia da empresa. Muitas vezes eu pergunto, você tem planejamento estratégico? A empresa normalmente tem, muitas vezes, né, Sheila, é informal, né, não tem algo no papel. Eu sempre digo, é importante colocar no papel, por menor que seja, né, qual que é o direcionador da empresa? Né? Exemplo, a empresa vende móveis, né? Então, que tipo de móvel, quanto de móvel, faturamento que ela pretende na exportação em X período de tempo, que países ela pretende atingir, né? Então, isso são direcionadores iniciais, né? Então, o plano de negócio, ele vem para justamente ajudar a montar isso, né? Esse quebra-cabeça, né? Para ficar mais fácil depois de você conseguir ver o todo, tá? Então, assim, acho que porque, basicamente, é isso, né? Para poder realmente depois te auxiliar e não começar do contrário. Eu, na minha empresa, eu trabalho muito forte isso, muito forte. Exportação é estratégico, gente, é estratégico. Não adianta me entregar. Eu trabalho também como trader, né? Eu também ajudo as empresas a se inserirem no mercado externo. Então, depois que já foi feita essa parte inicial, eu faço a parte de venda, promoção, prospecção comercial. Mas não adianta você simplesmente me entregar um catálogo seu, né? E dizer, ó, boa sorte, vai lá, entrega na mão de um contato, de um cliente que você tem, e se der venda, eu vou te pagar uma comissão, né? Então, esse é um exemplo daqueles tantos, né, de como não fazer, de como não exportar, de como não iniciar. Porque eu posso até ter a sorte e conseguir conquistar um cliente, né? E a repetição disso. Né? E quando eu conseguir chegar nesse cliente, conseguir uma abertura, será que, como a Sheila falou, será que o produto vai estar adequado àquele mercado? Será que vai ter etiqueta adequada? Será que não vai ter alguma barreira que vai impedir a entrada daquele produto em determinado país? Isso acontece muitas vezes comigo, Sheila. E assim, para mim é uma missão, eu fico feliz de poder estar falando sobre isso para estimular cada vez mais as empresas em que elas busquem fazer esse plano de negócio para elas verem como elas vão ter resultado ali na frente. É um investimento seguro, né? Um investimento saudável, necessário para que ela erre o menos possível. Né, o menos possível, porque erros vão ter. Geralmente as empresas vão começar suas exportações por países mais próximos, geograficamente, até pela questão de Mercosul, se inicia, isso não está errado, né? Acho que normalmente é bom fazer teste e tu errar, se tu errar em locais mais próximos possíveis, né? Tu minimiza essas questões de custos e tudo. Mas a partir do momento que você vai avançando, é importante ter esse plano, é importante ter anotado, é importante ter estratégias e ações. Quem vai fazer, como, quando, aonde, quanto que vai custar, né? Então, o plano ele busca trazer um pouco sobre isso também. Excelente, adorei as tuas observações. A gente vai conversando, eu vou anotando, porque vão surgindo alguns Certo. insights, né? Isso é muito bom. E gostei muito, porque realmente é isso, né, Bruno? O plano de negócios, ele tem este grande objetivo, ser um guia, né? Ser aquela instrução norteadora para os passos da empresa. Isso é muito importante. Você trouxe outro ponto também, né, bem válido, que é bem importante a gente entender, que atuar no mercado externo, atuar com exportação, ter a exportação como um planejamento estratégico da empresa, assim como todos os outros, isso precisa estar na cultura da empresa. E a cultura é algo que corre aqui, né? É o sangue, então passa na corrente sanguínea. E todos precisam estar cientes de qual é a cultura daquela empresa. E ela começa sempre pela alta gestão, pela alta direção e vai vindo, vai disseminando entre todos os demais membros da equipe. Então, a importância de colocar no papel, escrever, colocar em quadros, na parede, mas provocar encontros com a equipe, deixar a equipe ciente
de qual é o caminho que está sendo, que foi trilhado, que está sendo caminhado juntos, né? Essa necessidade, essa importância de manter todos cientes afinal, nós queremos ir até onde, né? Qual é o ponto de chegada, o que nós queremos, para conseguir engajar todas as pessoas, todos os envolvidos e deixar essa caminhada muito mais tranquila, muito mais fluida e assertiva também. E novamente, como você trouxe, erros acontecem e ninguém está livre disso. Mas quando se busca ajuda, quando se busca construir com maior clareza o direcionamento desta caminhada, os erros eles não vão ser eliminados, mas eles vão ser mitigados. Né? E a cada erro a gente vai buscando ações corretivas, porque nós não conseguimos prever tudo, nós conseguimos ter um caminho orientativo. E depois existem inúmeras variáveis que não são do nosso controle, e eu costumo sempre dizer, o momento que nós estamos atuando, um momento de agora, de pandemia, né, onde nós já estamos há mais de 12 meses vivendo isso, escassez de matéria-prima, escassez de produto, fretes altíssimos, um caos que nós estamos vivendo, isso não era previsível, mas nós precisamos saber administrar isso também. E quando há um direcionamento, há um guia, a caminhada é muito mais fácil, mesmo quando situações assim acabam acontecendo, né? Então, da importância da empresa ter esta visibilidade, se dar a oportunidade de olhar esse mercado externo, mas como um mercado estratégico. E a sorte, né? A sorte é assim, se aconteceu, aproveita e faz, né? Se a empresa foi comprada, como a gente diz, e não vendeu o seu produto, aproveita, né? Oportunidades a gente não pode descartar, mas entenda que foi uma oportunidade, aproveite, mas que busque esse preparo para que realmente não fique só em um único processo, que a gente possa ter muito mais, porque há muito tempo, que nós já falamos, muito tempo investido, recurso financeiro investido também. Então, quando a gente consegue ter esse direcionamento, esse planejamento, a gente consegue otimizar todos esses custos, este tempo, e a caminhada fica muito mais feliz e mais satisfatória no final também. Exatamente. Agora, Bruno, quais são as etapas assim fundamentais que a gente pode estar trazendo aqui, conversando, para fazer esse planejamento, fazer esse plano de negócios? Assim, quais são aquelas etapas que a gente não pode deixar para depois? Como eu comentei antes, existem várias formas, né, de fazer um plano de negócio, né? Não existe a receita do bolo pronta, né? Muita gente quer a receita do bolo pronta, mas vai depender tanto da empresa, do empresário, do segmento que ele está inserido, o tipo de produto, que geralmente a gente vai comentar aqui alguns aspectos gerais, né? Algumas etapas, como tu dizem, gerais, né? E geralmente a primeira, né, que eu faço é justamente e sugiro, é um diagnóstico. Ele pode ser feito internamente, mas é aconselhável, né, que seja feito de uma forma terceirizada, né, através de uma consultoria. Existem várias consultorias também especializadas nesse tipo de abordagem, para que possa entender, né, qual que é a realidade da empresa nesse momento. Né, a realidade dela em vários aspectos, né, em aspectos financeiros, em aspectos de qualidade, até a questão comercial, para ver qual que vai ser o melhor approach, né, nesse mercado, no mercado desejado. Né? Então, uma das coisas fundamentais que tu falaste, quando eu chego, é justamente perguntar, né, para o empresário como é que está a empresa dele, assim, saudável, né? Como está a empresa, como estão os funcionários, né? Às vezes até conversar com esses funcionários para entender isso.
E a gente faz muito treinamento, a gente sugere que seja feito muito treinamento disso para ir aos poucos, né, Sheila, introduzindo a cultura exportadora nessa empresa, que é um grande desafio, como diz sempre o Minervini, né, às vezes a maior concorrência, nossa, não está lá no mercado externo, está dentro de casa, né, essa concorrência que as pessoas têm, naturalmente o ser humano tem uma resistência, né, à mudança, ao novo, e a exportação ela vai provocar essa mudança, queira, goste ou não goste, queira ou não queira, porque não é a mesma coisa do que fazer venda no mercado nacional, né? O nível de exigência desse mercado externo, ele é muito maior. Então, eu cito algum exemplo dessas questões de checking list, né? Que é uma das principais, das primeiras etapas, né? E eu separo isso, geralmente sugiro que se separe, né? Esse é o meu formato, é o meu jeito que eu tenho de aplicar nas empresas, mas eu faço várias questões relacionadas a, por exemplo, planejamento estratégico, se a empresa ela aplica, né? Se ela tem consciência, se ela sabe realmente o porquê exportar, né? Numa resposta simples que eles falam, mas é óbvio que eu sei porquê exportar, né? Aquilo que a gente estava falando isso, eu quero aumentar meu faturamento. Eu digo, tá, mas tu só quer aumentar teu faturamento, tu quer criar uma posição firme, constante no mercado externo. Tu quer que a tua marca seja reconhecida, né? E ao ser reconhecida, isso vai abrir portas para muitas outras oportunidades, né, que vão surgir, né? Questões práticas operacionais, se tem habilitação no radar, né? Aí eu peço para a empresa também citar, né, dentro dessa questão estratégica, se já teve alguma experiência, se não teve, se foi positiva, se foi negativa, né? Uma parte muito importante dessa etapa, né, inicial é a matriz SWOT, né? Que ela foi desenvolvida ainda na década de 70 nos Estados Unidos, até não me recordo o nome da universidade agora, né, que aqui no Brasil é conhecida como FOFA, né, que são as forças e fraquezas, né, internas da empresa e as oportunidades e as ameaças. Isso é uma das primeiras coisas que as empresas têm que fazer, independente do tamanho, Sheila. E tem algumas empresas que a gente trabalha isso, empresas de grande porte, que elas ainda não têm isso feito, né, elas não conhecem ou não pararam para refletir sobre isso. Então, tu vê a importância que é, pô, eu não conheço a minha força, mas a tua força é aquilo que tu vai ter que até reforçar, tu vai ter que usar muito de argumento quando tu for dar o primeiro passo lá fora, né, contatos com clientes, né. As tuas fraquezas, dependendo do que for, tu vai ter que trabalhar muito bem elas, né, para tu conseguir também atingir determinado mercado. Né? E aí, quando a gente fala de ameaças, né, tu pode pensar em ameaças tanto no Brasil, né, tanto no teu país doméstico, como depois também quando tu começar a fazer uma análise de mercado, quais são as ameaças daquele país, né, de concorrentes, etc., de produto, né? E quais são as oportunidades que aquele mercado apresenta, né? Então, a partir disso, isso já ajuda, né, a formar uma visão, né, a te dar esses guias, esses direcionadores, já começa a te dar uma visão, né? Tu não sai só no entusiasmo, tu já sai de algo aonde você está refletindo, onde você está analisando, né, conscientemente. Então, dentro da questão de avaliação da capacidade exportadora, dentro da avaliação, dentro dos passos iniciais, a gente sempre trabalha muito forte isso, Sheila, essa questão de conhecimento, de posicionamento da empresa, né? De produto, qual que é o mix de produto, qual que é a embalagem utilizada, forma de embalar, né, rotulagem, se tem garantia e assistência técnica, né? Então, uma coisa que talvez no mercado brasileiro não tenha, mas se você vai lá para fora, tem que começar a pensar nisso, né? Então, são coisas assim que a gente começa a fazer. Validade, design de produtos, matéria-prima, né? Normas técnicas. Qual que é a diferenciação do teu produto? Essa é uma pergunta também que eu faço muito e geralmente vem uma resposta, preço, qualidade. Isso já não é uma coisa, não é um diferencial, isso é algo básico, né? Tu tem o que no teu produto? Tu tem uma tecnologia diferente, tu tem um design, tu tem uma forma comercial de apresentar esse produto, tu tem, sei lá, condição de pagamento, tu tem que ter um mix, né? Tu tem que ter vários fatores
que vão poder te dizer, bom, meu produto é diferenciado, mas não só porque qualidade já é básico, né, Sheila? Qualidade é um negócio, a gente nem pensa mais nisso, principalmente para exportação, é algo que tem que ter, né? Avaliações de marca, né? Da marca do produto, se está aqui no Brasil registrado, se não dá. Depois a gente começa, bom, eu não vou detalhar aqui, senão a gente daria para ficar um dia inteiro falando sobre isso, eu me emociono, né? Eu também sou entusiasta disso, então daria para falar muito sobre produção, qualidade, etc., e não é objetivo, né? Eu quero então só mais listar hoje aqui algumas dessas questões, né? Então, a gente avalia bastante nisso e depois acaba verificando, né? Daí eu acabo fazendo uma matriz, Sheila. Deixa eu abrir aqui até, por exemplo, eu faço uma avaliação de vários tópicos dentro de planejamento estratégico, produto, produção, qualidade, logística, despacho, força de vendas, concorrência, e acabo botando um grau de importância dentro daquela empresa. É muito importante, é pouco importante, e qual que é o desempenho, né, dessa empresa, como é que ela vem desempenho, muito bom, ruim. Dentro disso se faz uma matriz, né, a gente trabalha muito, sugiro que se faça uma matriz estratégica, que ali nessa matriz vai estar aparecendo quais são as áreas de atuação, as áreas de ação que as áreas que requerem ações urgentes, né? Então significa que ela tem que trabalhar aquelas ações para estar depois conseguindo avançar, né, no seu plano, e outras que ela já vai ter uma força máxima, então que ela já vai estar super bem, e é bom que ela possa reconhecer isso, né, Sheila? Em paralelo a isso, a análise e seleção de mercado é algo muito importante, né? Então, aqui também não se pode menosprezar, não se pode deixar de lado essa análise de mercado, né? Entender o mercado, o tamanho do teu mercado-alvo, o potencial, e muitas vezes não é só entender, antes qual mercado eu vou conseguir atingir, né? Então, muitas empresas não sabem, né? E aí existem ferramentas para elas poderem ver o fluxo de comércio entre os países, entre a NCM do produto dela, né? Existem formas de entender quais são as barreiras de entrada naquele produto, quais são os requisitos, né, de entrada do produto naquele país, fazer uma análise da concorrência, existem ferramentas para poder analisar a concorrência, como é que é o posicionamento de determinada marca naquele país, né, em termos de praça, produtos, hoje tem 8 P's de marketing, geralmente a gente utiliza 4 ou 6 P's de marketing, né? Então, o estudo de mercado, ele vem para ajudar isso. E aquilo que a gente estava falando, né? Minimizar as chances de dar os passos em falsos, né? Economizando tempo, dinheiro, né? Então, o estudo de mercado, ele vai poder contribuir com isso. E aí, depois, no estudo de mercado, só lá no final é que a gente vai mapear potenciais importadores, clientes, e aí fazer a prospecção. Mas antes vai ter que ver como é aquele mercado. Será que o meu produto vai se adequar lá? Nós temos um preço competitivo, né? E aquela coisa de formação de preço, né? Existem ferramentas que te ajudam a formar o preço para exportação. E eu acho isso muito válido, já dei muito treinamento sobre isso. Né? Mas o preço ideal, né? E aqui nós estamos fazendo um parênteses, né? É aquele que tu usa o custo, bom, eu não vou entrar nesse detalhe, tá, Sheila, de formação de preço, mas o que determina, o que manda normalmente é o preço de mercado, né? Tu pode ter um ótimo produto, né? Mas tu só vai gerar o valor lá naquele mercado, a percepção desse valor, se tu conseguir atingir no plano de comunicação com o teu parceiro local, tu conseguir demonstrar isso, né? Porque, exemplo, se tu vai vender um suco de uva e o teu preço em dólar é $3, né? A garrafa de litro, por exemplo, talvez isso possa parecer muito caro, mas caro em relação ao quê? Né? Se tu entra com esse produto lá no mercado paraguaio, por exemplo, talvez seja um produto muito caro, mas muito caro para quem? Se ele é um produto nichado, se ele é um produto que ele atinge um público selecionado, um público que vai perceber, bom, esse produto ele é diferente, porque ele é 100% natural, ele não tem adição de água, de açúcar, né? Ele é puro, etc. E tu consegue, na tua comunicação comercial,
trazer isso, é um produto que pode se adequar muito bem àquele determinado nicho, né? Ou não, ou ele pode simplesmente entrar caro. Se tu selecionou um parceiro errado no canal de distribuição, ele vai estar começando a oferecer um produto de muito valor agregado numa cadeia de supermercado, numa outra cadeia que não é a cadeia mais adequada para aquele produto, né? E aí aquilo ali pode desprestigiar, pode não vender, vai ficar estocado, não vai ter recompra e assim por diante, né? Então tem que ter muito cuidado. E outras tantas situações que podem ocorrer de daqui um pouco o teu produto, que aqui no Brasil ele é vendido, um suco, numa categoria de supermercado, por exemplo, que é uma categoria de massiva, de um acesso a um público classe média, vamos chamar assim, pode ser que no determinado país aconteça o contrário, lá é visto como alta gama. Então, mais uma vez, a importância de tu, num estudo de mercado, num plano, nas testagens iniciais que você fizer, entender essas variáveis, entender como funciona, né, o funcionamento de determinado mercado. Exatamente, né, Bruno? Como é importante, tu trouxe, nossa, tantos pontos aqui necessários e eu vou aproveitar para reforçar algum deles. Um ponto muito importante que eu vejo é essa compreensão de que mercado interno é diferente de mercado externo. Quando a empresa ela tem essa compreensão, os gestores compreendem, eles conseguem identificar com uma facilidade maior a necessidade de ter essa orientação, este plano de negócios para poder atuar no mercado externo. Porque são tantas as variáveis que precisam ser analisadas, observadas e muito bem colocado. Não tem uma regra específica. Existem alguns passos que nós não podemos pular, né? Que daí se aplica a qualquer produto, a qualquer empresa. Mas são só estes passos e todo o trabalho ele é construído em cima justamente das peculiaridades. As peculiaridades daquela empresa, daquele negócio, daquele produto, entender também para quais são os mercados que ela gostaria de estar atuando, gostaria de estar exportando, porque essas diferenças é que são importantes e que fazem ter tantas oportunidades também, mas o quanto é importante a gente observar isso. E é uma questão de cultura exportadora, e por isso que eu reforço que antes foi comentado de ter sempre a alta gestão muito engajada com o projeto, porque infelizmente, curiosamente, a maior parte, uma grande parte dos boicotes acontecem internamente. A própria empresa, as próprias pessoas às vezes não se dão conta que estão boicotando aquela operação, porque realmente quando toda a equipe ela consegue ter essa visão, compreender que este é o caminho que a empresa vai atuar, o caminho da exportação, ela precisa estar aberta a mudanças. E mudar é difícil, mas precisa estar aberta a mudanças. Precisa entender que aquele mercado vai exigir uma etiqueta diferente, que para aquele mercado o produto talvez ele vai ter que ser adequado. Talvez se é um alimento, vamos pensar num alimento líquido, né? Você até trouxe o exemplo do suco, talvez o sabor, alguma coisa ali vai precisar ser alterada. Ah, mas aqui o mercado interno não consome desta forma. Ok, mas nós não estamos falando do mercado interno neste momento. Nós estamos falando de adequar este produto para um outro mercado. E aquele mercado, aquele destino, ele possui a sua cultura. E cultura nós não podemos invadir e nós não podemos criticar a cultura do outro país. Cultura existe para ser respeitada. E a empresa a empresa que está exportando, ela pode decidir o quanto ela quer se adaptar àquela cultura ou não. Mas não podemos querer mudar uma cultura, mas provocar, né? Você trouxe um outro ponto também muito importante, que é, afinal, quais são as diferenças, o que este teu produto entrega, né? Não, meu produto tem uma excelente qualidade, tem um excelente preço. E realmente isso é o mínimo do mínimo. Não se espera um produto que não tenha uma qualidade
acessível e que seja aceita no mercado, e tampouco um preço que não seja um preço que o cliente final vai aceitar pagar. E aí que está um grande ponto, né? Afinal, este produto, ele é aceito no mercado destino a qual preço? O cliente final aceita pagar até quanto por este produto? E daí fazer também um exercício inverso, né? E a empresa observar e analisar em cima de um estudo de preço que ela já fez, aonde estão as possibilidades de obter uma melhoria, de poder revisar, ou mesmo de entender, este não é o momento para entrar neste mercado. Que isto também é importante. Ter esta compreensão, não é o momento. Eu ainda preciso melhorar isso, ou este mercado não me atende, eu não consigo, né, atender este mercado como eu gostaria. Então, eu vou olhar um outro mercado. Então, ter essa compreensão, ter essa consciência, né? essa consciência é muito importante. E é para isso que todo o trabalho é feito, né? Desde o início, né? O planejamento, o plano de negócios e diagnóstico, ter a orientação de pessoas especialistas, enfim, pessoas que possuem mecanismos e sistemas que possam dar esta orientação e fazer o levantamento deste estudo, ele é tão importante, né? E começar também, você até anotei aqui para não esquecer de falar, começar por um país com proximidade, seja ela física ou cultural, por vezes é um bom passo também, né? Mais fácil de entender ou daqui a pouco de ir fisicamente conhecer aquela cultura, o que aquelas pessoas, aquele público-alvo consome. Então, ter essa proximidade, ela é importante, ou mesmo na cultura, né? Num idioma onde a comunicação também se torne um pouco mais fácil, né? Isso não quer dizer que adequações não serão necessárias, mas por vezes o caminho ele pode ser para um início, ele pode ser um caminho aí bastante positivo, bastante saudável para os negócios. Agora, deixa eu te perguntar aqui também, né? Porque não é criticando, mas trazendo à luz, né, para todos que vão estar assistindo esse nosso vídeo, trazendo à luz assim alguns erros, alguns equívocos, situações que poderiam ser evitadas quando melhor planejadas. Então eu te pergunto aí se tu tem alguns exemplos para estar aqui compartilhando conosco de equívocos, de situações que poderiam ter sido evitadas se melhor planejados. Aquela história da falta de, né? Falta de planejamento. Aí me lembro sempre da historinha da Alice no País das Maravilhas, né? A Alice, ela pergunta para o gato, né? Que caminho devo tomar, né? E o gato responde, isso depende do lugar aonde você quer ir, né? E aí ela diz, qualquer destino está certo. E daí ele responde, então qualquer caminho serve, né? Então basicamente é isso, né? Aquela história do navegar sem uma precisão. Qualquer vento, né? O vento vai te levar para qualquer lugar, né? Então pode ser que tu chegue em terra plana, tu chega numa ilha maravilhosa que vai te suprir tudo que tu precisa, né? Então tu vai chegar num país com um mercado maravilhoso, então você caiu lá com sorte, você vai desenvolver. Ou você vai ficar à deriva e vai ficar tentando encontrar terra e buscando alternativas e vai passar 1 ano, 2 anos e não consegue. E aí o que vai acontecer? A exportação é ruim. Não vou mais trabalhar no mercado externo. E eu vejo muito isso acontecer com empresas quando eu chego para fazer um trabalho, diz, não, exportação não dá certo, é muito difícil, não é para mim, né? E assim por diante, né? Então, não é que seja um erro, mas a falta de planejamento, a falta de preparo, né, nesse sentido, ela acaba levando a muitos erros, né, a muitas indefinições e a tomadas de decisões que daqui a um pouco poderiam ter sido melhor tomadas, melhor direcionadas, né?
essa coisa de visão, né, que são equívocos, né, visão de resultados imediatos, né, que a gente já estava falando um pouquinho antes, né, a falta de visão estratégica sendo a meta de faturamento priorizada em vez de detrimento de uma meta de crescimento, né, uma coisa muito forte que pega a falta de recursos ou mais do que a falta de recursos, a má distribuição ou a má gestão desses recursos, né? Então acabam incorrendo em muitos erros, né? Por exemplo, inclusive eu já passei por esses erros em algumas situações, né? Vamos participar de uma feira nos Estados Unidos, né? Sem ter feito uma análise prévia, sem conhecer realmente se os Estados Unidos é um mercado extremamente complexo, né? É um mercado que tu tem que estar já, na minha opinião, muito maduro, tu tem que estar já com exportações constantes, tu tem que ter um nível de qualidade, tu tem que ter, sabe, exigente, é um mercado muito exigente e é muito complexo, ele é maduro, né? Tem canais de distribuição bem estabelecidos. Então, vamos decidir atuar nesse país em que momento? Na minha opinião, depois que você já passou. Não é regra, mas, em geral, depois que você já passou por experiências, como tu disseste, Sheila, em Uruguai, em Paraguai, países mais próximos, né? Países que tu pega um carro e vai. Às vezes é mais fácil ir para o Uruguai de carro do que você vender no Nordeste, né? Por exemplo. Né? Em termos de localização e tal, e cultura também, é uma cultura mais próxima. Né? Mas não, se inicia aí direto para os Estados Unidos, porque é o maior mercado potencial do mundo. Né? E aí se gasta tempo, se gasta dinheiro, se frustra. Né? Então, essa questão de frustração no início, ela é muito presente. Então, isso não é para desanimar, mas é para servir de alerta. Não, peraí, vamos deixar de lado esse país e, como tu disseste, e vamos colocar os nossos esforços e os nossos cartuchos, né, em um local que a gente tá mais próximo, que a gente já estudou, que a gente sabe que vai ter competitividade. Eu uso muito exemplo de Bolívia e Uruguai, não como regra, mas o Uruguai é muito dependente, né, do Brasil, é um país pequeno, tem menos de 4 milhões de habitantes, se eu não me engano. Então, é um país que já está acostumado com o produto brasileiro. A imagem do país, a imagem Brasil é muito bem quista, assim como a Bolívia também tem muito disso, né? Então, são países que normalmente as empresas se direcionam e têm um bom resultado, né, inicial. Enfim, falando um pouco dessas questões de erros, né? Aquela questão que tu já falaste, eu também, né, da ilusão de que o processo de exportação ele é igual ou similar ao brasileiro, né, e não traz essa questão, essa noção equivocada, né, da realidade do mercado pretendido, às vezes por arrogância e às vezes por miopia mesmo, né, Sheila. Isso pode colocar muito em jogo, né? Então, exemplo, despreocupação com NCM, às vezes a empresa está usando uma NCM equivocada, que ela usou uma NCM por questões por fins de redução de impostos, de IPI, etc., no Brasil, mas daqui a pouco não vai ser a NCM mais adequada num país destino, sabe? Então, teria que fazer uma análise, inclusive com assessoria especializada, com contador, etc., para ver se realmente isso é o mais adequado. Eu já tive situações de empresa que a gente não conseguiu exportar o produto porque estava com a NCM equivocada. Né? E aí o importador, no caso, ele disse, não, eu preciso me beneficiar, nesse caso, do acordo de complementação econômica, né? X, e com essa NCM eu não consigo ter a redução de imposto, eu vou ter que pagar imposto aqui, né? Então, é só um exemplo de coisas que acabam acontecendo, né? Despreocupação com embalagem, com legislação, erros, né? Muitas vezes já acarretou de enviar embalagens com a nossa mania de colocar, de enviar o produto com a rotulagem do Brasil, né? Principalmente alimentos e bebidas, isso não tem como, né? Tu tem que seguir a legislação local, né? Ou você vai pesquisar numa câmara de comércio ou num setorial, né? Numa instituição que é setorial, ou o próprio importador muitas vezes vai trazer isso igual, você vai ter que fazer uma pesquisa nisso, porque senão vai chegar lá simplesmente vai ser barrado na aduana, né? Não vai entrar. Então, tem situações que já aconteceu esse tipo de erro, e isso tem que ser analisado ali no estudo do mercado, né? Essa falta de cultura também, muitas vezes, que leva a gafes, né?
e às vezes até arrogância. Tem exemplos de situação aqui de empresas da nossa região, que por questões éticas não vou citar nome, né, Sheila, mas assim, vai venda de moto para a Argentina, né, em determinado país, as cores dos táxis lá na Argentina, até faz tempo que eu não vou para lá, mas as cores dos táxis são amarelo e preto, né? E aí, ao vender essa moto para aquele país, né, não foi feita uma análise, não foi estudado, não foi escutado, não foi entendido a cultura local, né, a moto era amarelo e preto, né? E aí disseram para a empresa, não, mas essa cor aqui é vista como táxi e tal, e eu sugiro que seja outra cor, que estude. E aí as empresas, né, com aquela soberba, vamos chamar assim, ou aquela eu sei tudo, a nossa região ela é caracterizada por isso, resolve então entrar com as suas cores padrões sem fazer as alterações devidas, né, sem analisar essas características locais, e aí se frustra, dá errado, não vende, não dá certo, né? Então, tem muitos exemplos disso que seria interessante a gente comentar e até fazer cases, né, de sucesso e de insucesso também com relação a isso, Sheila. Tem muita coisa que é subestimado, né? O nível de exigência. Gente, a gente está concorrendo no mercado externo com muitas marcas, com o mundo inteiro, né? O Brasil ainda é um país muito protecionista. Então, aqui, muito pouco produto importado, empresas estrangeiras conseguem entrar em efetividade e competir, né, Sheila, aqui no Brasil. Eu não sou da área de importação, não sou especializado, mas estudei, tenho conhecimento, contato com algumas pessoas, eu sei o quão complexo é trazer um produto para o Brasil, né? Só que outros países são muito abertos. O Chile é um dos países mais abertos, é o mais aberto da América Latina, né? Tem acordos comerciais com o mundo inteiro. Então você vai para o Chile, você vai competir com o mundo inteiro, né? Com produtos de todo tipo de qualidade, diversas marcas, etc., né? Então não dá para subestimar esse tipo de situação lá. Eu já fiz estudos de mercado também para empresas de tanque, de aço inox, etc., que tem uma qualidade muito boa aqui no Brasil, muito boa mesmo. Só que ao entrar na Argentina, por exemplo, imaginava-se que, por ter essa qualidade tão boa, conseguiria competir, entrar e com peso lá na Argentina, né? E foi dado conta que existiam já joint ventures, existiam empresas argentinas, ítalo-argentinas, italianas, né? Com nível de qualidade até superior, né, a essa. Instaladas no local, com fabricação local ou com envio de peças no local, né? E aí num tanque de aço inox, por exemplo, tu vai transportar isso, né? Tu imagina agora, né, com os custos super elevados de transporte, fretes de 10, 12, 15 mil dólares na época, hoje talvez 30 mil dólares. Como você vai ter competitividade simplesmente exportando de forma direta um produto desses, né? Em termos de qualidade, então, não, nosso produto é muito bom, será? Né, tem que ir lá ver, então você tem que participar de uma feira, muitas vezes como visitante, antes de participar como expositor, né? Então, são esse tipo de situações e erros que algumas empresas acabam tendo, né, de uma maneira que poderia ser evitado, né, se tivesse planejado, se tivesse feito um estudo prévio, etc., né? É o que me vem na cabeça agora, Sheila, para contribuir aí. Não, exato, e muito obrigada por todas essas observações. E a gente precisa aprender, né? Eu costumo dizer assim: se alguém já errou algo, é importante que a gente comente também o que foi o equívoco, o que foi o erro, porque saber disso possibilita que outras empresas, outros negócios já não tenham o mesmo erro, porque já tem essa experiência e essa troca, essa nossa conversa é justamente para isso, né? Para levar informações, compartilhar as experiências e poder servir também como orientadores no que for permitido. Então, esse é o grande objetivo, é importante. Errar faz parte do processo, Faz erre parte. rápido e corrija mais rápido ainda, Mais né? rápido. Cada vez mais nós estamos vendo, e com essa disseminação também de tantas startups, esse modelo de startup provoca muito isso, né? Assim como você erra, você precisa ser muito mais rápido para corrigir esse erro, porque o tempo é curto. Então, trabalhar com essa ânsia de celeridade no processo, mas com uma celeridade orientada, correta, mas ser rápidos, né? Então, errou, corrige rápido,
para mudar logo esse percurso, enfim, o que é possível ali da gente corrigir sem gerar aí grandes problemas. Agora deixa eu te perguntar aí, nesse bate-papo, nessa conversa, já falamos um monte, tem muito mais, né, Bruno? Muito mais para falar ainda, que a gente podia ficar horas, mas acho que ninguém vai querer nos assistir por tantas horas assim, em um único vídeo. Então, já fica aí o convite para a gente ir conversando outras vezes, e tem muito para a gente conversar, e isso é muito bom, muito positivo. Agora, se eu te pergunto assim, e sugestões, recomendações, o que tu gostaria de trazer assim à luz para as empresas que já atuam, porque atuar, já estar atuando no mercado externo, não impede de parar e fazer um diagnóstico para buscar reavaliar esse processo. Mesmo as empresas que já atuam no mercado externo com exportação, ter essa visão, parar e olhar o processo com uma visão holística e buscar possíveis melhorias, isso também é muito importante. Então, para as empresas que já atuam e para as empresas que não atuam, assim, quais são algumas dicas, algumas orientações que tu poderia estar compartilhando aqui com a gente? Que bom saber que, quem sabe, podemos ter outras oportunidades aí de aprofundar algum ponto, algum assunto, porque é muito apaixonante, mas também não pode ficar cansativo, né? Realmente a gente quer contribuir e vamos contribuindo aos poucos. Quanto a recomendações, né, as sugestões, tem uma coisa importante até que eu acabei não mencionando naquelas etapas, né? É importante e também serve já como recomendação, que a empresa tenha macroestratégias, né? Ou seja, estratégias focadas no médio e longo prazo, né? Por exemplo, venda do produto X, né? Venda do produto X no mercado paraguaio, em X período de tempo, né? Que seria até muito mais voltado como uma meta, né? Seria muito mais como uma meta, né? E aí dentro de uma meta, dentro de uma macroestratégia, montando um plano de ação, né? Como eu vou fazer isso, né? Que recursos que eu vou precisar para fazer isso? Né? Quem que vai me ajudar? Né? Internamente, eu tenho uma pessoa capacitada, e falando em capacitação, que já acaba sendo uma dica, é capacitar a equipe, e começando da alta gestão, como falaste bem você, Sheila, anteriormente. Né? Tem que participar de capacitações, tem que participar dessa questão estratégica, né? Porque nessas capacitações, perdão, também vão estar sendo mostrados e apresentadas formas, né, de você estar elaborando esses planos, de você estar montando essas estratégias, né, inclusive os estudos de mercado. Né? Existem muitas ferramentas, muitas instituições que podem apoiar de forma gratuita para micro e pequenas empresas. Por exemplo, tem o PayEx, né, que é um programa de qualificação para empresas que pode estar ajudando nesse início, uma ajuda a despertar o interesse e ajuda também nesse direcionamento da empresa, né, nesse direcionamento da empresa. Então, seria muito importante, né, elaborar essas macroestratégias, elaborar um plano de ação. Né? Colocar ter foco, direcionamento, postura estratégica, e não deixar a exportação em segundo plano. Então, toda semana o empresário ele tem que pensar na exportação. Né? Ele tem que estar com isso na pauta dele, né? Nos pensamentos dele. Tem que trazer a equipe para junto dele, reunir, né? Conversar, como tu falaste, expor, onde é que eu quero estar? Eu quero chegar em tal local. Para isso, eu vou precisar adequar a minha produção, vou ter que ter X maquinária, vamos fazer um plano de investimento para isso, por exemplo. Né? Nós vamos ter que ter um acabamento melhor, nós vamos ter que trabalhar embalagens, vou ter que me reunir com fornecedores, né? E eu tive uma situação bem pontual essa semana, até para te usar um exemplo de uma empresa que eu atendo, Sheila, que assim deu um problema numa peça, né, de um produto técnico, uma geladeira, tá? Que no exterior. E aí o cara entrou em contato comigo, né? E era só uma placa, uma peça, um componente dessa geladeira. Quem que é o fornecedor dessa geladeira? Dependente se está no Brasil ou no exterior, né? Esse fornecedor, ele dá a garantia,
né? Eu vim descobrir que um fornecedor, ele concede o desconto. Mas eu tenho que entender a causa raiz, eu tenho que estar seguro de que esta placa, que é um componente do produto final, não vai dar problema, né? Senão, como é que fica lá fora? Daí o cara comprou uma geladeira. Nessa geladeira do problema, será que ele vai comprar de novo essa geladeira? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que tem que ser avaliado muito essa questão da cadeia de fornecedor. Teu fornecedor também ele está preparado para te prestar um serviço de pós-venda adequado, um serviço de garantia de produto, né? Ele te provê realmente uma matéria-prima em excelentes condições, tu consegue rastrear essa matéria-prima. Então, porque tudo isso, e existem tantas coisas e pequenas coisas que ao final, né, complexas e juntando, elas podem afetar a nossa exportação, a nossa imagem como empresa e, ao final, como país. Né? Então, tem que ter todos esses cuidados, todo esse carinho, essa preocupação. Realmente é tratar como um filho. Né? Eu digo, tu começou a exportar, cara, é um bebê que está nascendo. Vamos cuidar desse filho, vamos dar atenção, vamos reunir com a equipe, vamos colocar estratégia, coloque como estratégico, faça um estudo de mercado. Né? É essencial, não precisa fazer de 10 países, começa com 1 ou 2 países, né? 1, 2 países suficiente para abrir a visão e depois você dá outros passos. Conhecer os requisitos, as necessidades, os gostos, os sabores, no caso de produtos, né, de lá. Que países têm mais aceitação ao produto brasileiro, a brasilidade, né, que a gente chama, né? Acho que essas são coisas iniciais, assim, sabe? Fazer essas análises preliminares e para as empresas que já exportam, né? Quem já é experiente, que nem tu falaste, não custa nada regressar, voltar, dar um passo para trás e se analisar. Opa, onde é que eu posso melhorar? Né? Que produto que eu posso estar melhorando para conseguir atingir outras áreas? Ou será que eu tenho que fazer uma parceria com uma empresa local? Será que eu tenho que buscar um fabricante local e fazer um outro modelo de exportação, uma outra forma de entrada, um licenciamento, por exemplo? Tem que começar a avaliar essas situações também, né? Comercialmente, né? Comercialmente, participar mais de feiras, eventos. Ah, mas tem pandemia. Agora, graças a Deus, está voltando, mas tiveram muitas, para essas empresas que já exportam, muitas oportunidades virtuais, inclusive. E, para mim, uma das principais formas de encontrar parceiros, de estudar melhor quem são os parceiros, né? Eu busco estudar muito bem, porque também tenho cases de sucesso e de fracasso, aonde escolhemos parceiros no exterior que não são adequados, na ânsia de vender, na ânsia de gerar aquele número. Ah, eu preciso ir para a Colômbia, eu quero estar lá, é importante, eu quero fincar aquela bandeira. Eu também quero como vendedor, mas eu quero um parceiro que realmente vai dar um respaldo, um parceiro que tem uma estrutura mínima adequada de distribuição, que tem vendedores, que tem assistente técnico, etc. Né? Então, tu poder participar de uma feira, por exemplo, e conhecer um pouco mais, até visitar, é muito importante, né, para tu conseguir se sentir mais seguro, né, e consequentemente aí tu elabore um plano comercial com ele e assim tu possa alcançar mais facilmente os objetivos da empresa, né? Espero que eu tenha conseguido dar alguns exemplos aí, Sheila, mas poderia passar mais tempo aí, mas não quero que fique cansativo. Não, com certeza, foram excelentes os teus exemplos. E sabe, quando eu comentei e você reforçou, quando uma empresa ela já exporta e ela para olhar o processo, para buscar o que melhora, isso posiciona ela naquele perfil de aprendiz. Porque as coisas, as oportunidades, as melhorias, os processos, eles estão sempre acontecendo, a gente está sempre mudando. Então, se já está bom, né? Se vem sendo bom, mas se já é um processo que está há mais tempo estipulado ou definido, ele pode, talvez, hoje ser executado de uma outra forma, trazendo resultados melhores. Então, se colocar nessa posição de aprendiz, e que eu vejo que essa posição ela vai muito bem, ela encaixa muito bem com empresas que já atuam no mercado externo e com empresas que querem entrar no mercado externo. E isso é importante, porque precisa aprender muito, né? Não é pouco, é muito. Não é pouco.
uma análise de risco, né, Sheila? Desculpa te interromper, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar também, desde análise de risco país, Brasil, né, como análise de risco daquele produto em determinado mercado, por exemplo, né? Uma, por exemplo, tu vai entrar, né? Talvez tu possa sofrer uma retaliação, né, por parte de indústrias locais, distribuidores, enfim, marcas que já estão estabelecidas nesses mercados selecionados, né? Então, qual que é a probabilidade disso ocorrer? Qual que é o impacto disso, né? E que ação tu podes tomar, né? Porque tem coisas que não têm muita ação, né? São variáveis muito externas, né? O dólar, por exemplo, embora tu possa fazer um hedge, etc., é uma variável muito externa, é complicado, mas algumas tu pode medir, tu pode fazer investimento em ações de marketing para promover mais aquele produto, né? Tu pode se engajar em ações conjuntas com instituições setoriais daquele país, né? E mostrando isso, participação de feiras locais, né? E assim por diante. Então, a análise de risco, dá para listar 20, 30 análises de risco. E ela também faz parte desse plano de negócio, ela também faz parte da análise desse mercado, tá? É isso que eu queria comentar para não deixar passar batido. E um ponto que eu gosto sempre de trazer também, Bruno, que uma empresa, quando ela passa a ter um interesse de exportar, de atuar no mercado externo, naturalmente o produto no mercado interno sofre, é impactado com melhorias, porque a melhor escola de competitividade é a exportação. Porque são tantos os pontos de estudo, de demanda, de interesse, de busca, que o próprio produto ele vai melhorando também, e o consumidor no mercado interno sente isso. Então, é muito comum as empresas que se abrem para o mercado externo para exportar, acabam usufruindo e aproveitando toda essa melhora, todo esse ganho, toda essa expertise que tiveram nos seus produtos internos, e assim o mercado interno ganha também. Então, vamos lá, vamos buscar informações e com planejamento, com orientação de pessoas, de empresas especializadas para isso, buscar essa orientação e ter esse acompanhamento, este guia para atuar no mercado externo e fazer este trabalho da melhor forma possível, para que realmente os frutos eles possam ser colhidos, né? É muito trabalho para a gente fazer de qualquer jeito. Então, vamos trazer bastante consistência para todo este movimento, para todo este trabalho, para todo este estudo. E lembrando sempre, eu preciso e eu gosto sempre de insistir que isso é planejamento estratégico. Então, isso, planejamento estratégico está na alta direção. A empresa, os gestores precisam ter isto na sua cultura, na sua corrente sanguínea, e todos os demais vão sentir isso. E aproveitando aqui, você trouxe um ponto super importante, que é este alinhamento com os fornecedores também. Então, quando a gente fala da empresa ter a exportação como um planejamento estratégico, além da alta direção, da gestão, reconhecer este movimento e espalhar isso para toda a equipe, é fazer com que todos os seus intervenientes e parceiros também entendam que exportar faz parte do planejamento estratégico daquela empresa, porque realmente toda a cadeia precisa estar adequada, capacitada para que esse processo aconteça, né, da melhor forma possível e com os menores impactos possíveis, né, e que todos os problemas possam rapidamente ser corrigidos. Bruno, muito obrigada por ter participado aqui do canal. Eu vou te dar mais um tempinho aí para colocações finais que tu queira fazer e deixar aí um tchau para o pessoal. Então, a palavra é toda tua de novo. Sheila, muito obrigado. Estou muito feliz, de verdade, em poder estar participando aqui contigo desse bate-papo e contribuindo aí com colegas, com empresas, né, com empresários, porque no final das contas quem ganha, né? A sociedade como um todo, né? O empresário vai ganhar provavelmente a experiência, ele vai obter a ideia também obter um lucro, né? Não podemos dizer que isso é um fator muito importante, né? Mas a sociedade, porque assim é possível que com esse planejamento, com a sua inserção no mercado externo, demandas venham e tem que estar preparado para isso, né? Ao vir demandas, provavelmente, consequentemente, se necessita
mão de obra, né? Então vão ter contratações, né, para poder estar dando conta de tudo isso, né? E fora a imagem país, né? Então, nós precisamos de mais empresas, mais produtos, mais profissionais, né? Que tenham uma atitude, né? Uma atitude exportadora, que busquem realmente esse mercado externo, que se qualifiquem, que se capacitem, que participem hoje de um mundo onde o Brasil ele não está nem 1%, ele não chega nem 1% ainda no fluxo mundial, né, Sheila, na questão de comércio exterior. Então, precisamos mais de embaixadores, né? Mais embaixadores. Queremos sair desse mundo de commodity, e que bom que temos a commodity, isso ajuda na balança comercial, mas precisamos cada vez mais trabalhar produtos na indústria de transformação, né, de extração e transformação, que hoje é menos de 30%. Então, vamos acreditar no nosso país, vamos acreditar nos nossos produtos, vamos trabalhar com todas as dificuldades que temos, com o custo Brasil, etc., mas que, como diz o Minerville, né, que a gente não se esconda nas trincheiras e alegando falta de competitividade, que a gente saia, que a gente pegue nossas armas, que a gente busque realmente entrar no campo de batalha, né, e fazer a diferença, né? E realmente eu não quero trazer para o contexto de guerra, mas para um contexto de fazer a diferença, de vencer, né? De poder se apresentar ao mundo. Nós somos muito bons, nós somos um povo criativo, né? Nós somos um povo alegre, acolhedor, com produtos, né? Nossa região aqui também ela favorece muito isso, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Temos muitas coisas para explorar e temos que ter essa coragem, essa atitude, né? Investir tempo, investir recursos. Se a gente investe recursos na área financeira e contábil, vamos começar a investir recursos na área de exportação, para que a gente consiga lá na frente chegar. Vale a pena, pessoal. Eu não tenho dúvida alguma, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, né? Investimentos feitos dessa maneira, eles se pagam, mas tem que ser feitos, né? Tem que acreditar, tem que batalhar. É suado, mas vale a pena. Continuo aqui à disposição, tá? Para qualquer outro assunto. Muito obrigado, espero ter contribuído com todos. Te agradeço, Bruno, de novo. Muito obrigada pelo teu tempo, pela generosidade de compartilhar tanta informação aqui com a gente. E, pessoal, a todos vocês, o nosso muito obrigada, um abraço do tamanho do mundo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!